Rapaz, isso é pessoa que sabe, Muito bem, muito boa noite, pessoal, boa noite. Para quem vai ver isso depois, para quem vai ver agora, estamos aí começando mais uma live, ou uma live, né? Uma live ou uma live? Uma live, mais uma no planeta Terra. Só que, deixa eu ver se essa luz fica melhor. Essa luz fica marrom, né? Vamos ficar aqui. Mas a minha primeira aqui nesse seu maravilhoso Instagram, em que todo mundo agora habita, né? É impressionante a quantidade de pessoas que tá aqui. E aí, minha querida nova, Belejo, nossa, quanto tempo, hein, Ju? Nossa senhora, estamos precisando encontrar mais, hein? Que isso. Pois é, pessoal, vamos entrando aí que vai esperar um pouquinho, talvez, para o pessoal começar a entrar. Hoje eu vou aí falar, a primeira live que eu estou fazendo é justamente para falar desse livro aqui, né? A Liberdade é uma Escolha. Esse livro, para mim, é um dos que tem sido assim, que tem uma aproximação, das maiores aproximações que eu pude ter enquanto eu lia, sabe? Ele fala então de muitas prisões mentais a cada capítulo, né? Norminha. Ele são 14, se eu não me engano, 14 capítulos. Aqui tem o número de capítulos também. Não, são 12 capítulos, cada um sobre uma prisão, né? Da mente, assim, que uma missão, é como se fosse assim, a gente tem uma liberdade, né? Só que é preciso escolher, como diz o livro. Mas temos várias prisões mentais e é impressionante, ela conta isso exatamente assim. São prisões mentais, principalmente, mentais, sabe? E isso é uma coisa importante de colocar quando a gente vai falando, acho que sobre vitimismo, sabe? Claro que não é aqui querendo justificar o que aconteceu com as pessoas, em alguns casos, alguns problemas que acontecem, que as pessoas realmente são vítimas de alguns eventos. Mas pode ser assim, que para a gente começar a se libertar disso, a gente precisa aprender muito sobre a nossa própria mente, sabe? Sobre o que é que está se passando na nossa mente, como é que a gente se sujeitou a essas coisas, ou como que a gente estava pensando sobre condições que a gente não tinha nem condição inicialmente de escolher. Por que eu digo isso? Porque ela é uma sobrevivente do Holocausto, né? A Edith Eger é uma sobrevivente do Holocausto. Então, ela, como o Viktor Frankl, até, talvez se as pessoas conhecerem, ele também foi ele foi criador da logoterapia, e ele usou, imagina só, você passar num campo de concentração por tantos anos e depois conseguir, não só conseguir sobreviver, continuar com sua vida ali, como também você continuar e fazer coisas impressionantes, assim, sair do campo de concentração, ser resgatado, superar aquele trauma e ainda colaborar para a humanidade, né? Isso para mim é mágico, né? Então Viktor Frankl fez uma coisa impressionante e Edith Eger também é uma dessas pessoas. Eu vou ler aqui a aba do livro para vocês terem uma ideia, né? Aqui na aba ela conta um pouquinho. O primeiro livro dela se chama A Bailarina de Auschwitz. Auschwitz, para quem não sabe, né, é aquele campo de concentração famoso nazista de muitos anos atrás, que é um dos maiores. E aí ela tem esse trechinho que coloca aqui na lateral do livro e também serve para introduzir quem é Edith Eger, né? Fala aí, Yudi, chega mais, cara. Vamos lá. Na minha primeira noite em Auschwitz, fui forçado a dançar para Joseph Mengele, o oficial da SS conhecido como Anjo da Morte. Dance para mim, ele ordenou. Lembrando o conselho dado por minha mãe, ninguém pode tirar de você o que você colocar na sua mente. Fechei os olhos e me transportei para um mundo interior. Na minha imaginação, eu não era mais a prisioneira morta de frio e de fome e arrasada pela perda dos meus pais. Eu estava no palco da Ópera de Budapeste, interpretando a Julieta, no balé de Tchaikovsky. Foi escondida nesse refúgio interior que obriguei meus braços a se erguerem e minhas pernas a girarem. Reuni forças para dançar pela minha vida. Então é isso, ela dançou para o general e tirando forças de não se sabe onde,
conseguiu apresentar, mesmo tendo perdido muitas coisas. A gente vai dar uma olhada no livro de novo. Essa história vai contar um pouquinho de novo. Todo minuto que vivi em Auschwitz foi como um inferno na terra, mas foi também a minha melhor escola. Submetida à perda, à tortura, à fome e sob constante ameaça de morte, descobri as estratégias de sobrevivência e liberdade que uso até hoje, diariamente, em meu consultório e em minha vida. Quando escrevi A Bailarina de Auschwitz, eu não queria que as pessoas lessem minha história e pensassem: meu sofrimento não é nada em comparação com a dela. Eu queria que as pessoas conhecessem a minha vida e entendessem: se ela pode fazer isso, eu também posso. Com o sucesso do primeiro livro, muitos leitores pediram um guia com dicas práticas da terapia que apliquei em minha própria vida e no trabalho clínico que desenvolvi com os meus pacientes. A Liberdade é uma Escolha, esse livro, veio cumprir esse papel. Então é isso. Essa é Edith Eger. Então, essa live aqui eu estou falando sobre um capítulo, né, do livro A Liberdade é uma Escolha. Esse capítulo que a gente vai ler aqui, vou ler e vou comentar, a ideia é que, né, vou falando, trazendo algum insight que vem, sobre esse capítulo, sobre a prisão da culpa e da vergonha. Ele me interessou muito, foi um dos primeiros que eu li. E eu queria trazer isso, comentando, vendo com vocês se vocês gostam também. Se o pessoal gostar, eu posso continuar também outros dias fazendo a leitura de outros capítulos, né? Mas esse aqui é o que eu vou ler, né? Capítulo 5. Ninguém rejeita você a não ser você mesmo. A prisão da culpa e da vergonha. Então já começa bem, né? Já começa uma beleza. Ninguém rejeita você a não ser você mesmo. E antes que a gente já pense, né, galera? Pelo menos eu já penso muitas assim. Putz, olha que merda que eu tô fazendo, né? Olha como eu sou pequeno, porque realmente eu que me rejeito e tal. Antes de a gente entrar no martírio, né? Isso aqui é mais um lance de, olha, é isso aqui que está acontecendo, calma, né? A gente vai olhar para isso vamos dizer assim, como se fossem adultos. Vamos olhar para isso com dando um passo para trás, olhando a panorama, sem necessariamente se condenar, porque a gente pode fazer essas correções, né? A gente pode assumir nosso papel de pessoas que conseguem fazer uma coisa mais equilibrada aqui agora, sabe? Então é isso, né? Quiser jogar mais alguma pergunta aí, vocês podem jogar. Eu vou lendo um pouquinho, vamos falando um pouquinho e vamos ver como é que vai se desenvolver, né? Eu gosto muito da leitura, vou tentar fazer uma leitura dramática, né? Não tão dramática, espero que não seja, né? Que eu não chore, né? Eu não devo chorar, mas enfim, quem sabe. Vamos fazer uma leitura assim mais próxima de como ela estivesse falando, né? Então vamos lá. Ninguém rejeita você a não ser você mesmo. Demorei décadas para me perdoar por ter sobrevivido. Eu me formei na faculdade em 1969. É um pouquinho antigo, né? Era uma imigrante de 42 anos, mãe de 3 filhos. Aprender inglês e voltar a estudar exigiu muita coragem e dinheiro, mas eu me formei entre as primeiras da turma. No entanto, eu não fui à cerimônia de formatura. A vergonha me impediu. Já começou muito bem, né? Como ela está dizendo assim, esse é o nível de vergonha de que eu estou falando. Esse é o nível de vergonha que a gente também vai lidar aqui agora. Como muitos sobreviventes, enfrentei uma culpa devastadora no período do pós-guerra. Passados 24 anos, desde que eu e minha irmã Magda havíamos sido libertadas, ainda não consegui entender por que sobrevivi enquanto meus pais, meus avós e 6 milhões de outras pessoas morreram. Mesmo no momento de festa e conquista, perdi a graça pela certeza de que eu era alguém sem valor, não merecedora de felicidade, culpada por todo o mal que acontecia. Era só uma questão de tempo antes que todos descobrissem quanto eu estava fragmentada. A culpa se revela quando você se recrimina, quando acredita ser responsável por algo ruim. É importante separar remorso e culpa. Remorso
é a resposta adequada a um engano, a um erro que a gente cometeu. Está mais relacionado à tristeza. Significa aceitar que o passado não tem volta, não pode ser desfeito e se permitir ficar triste com isso. Isso é remorso, né? Eu posso sentir remorso e reconhecer que tudo o que vivi, todas as escolhas que fiz, me trouxeram até aqui. O remorso está no presente e pode coexistir com o perdão e a liberdade. Mas a culpa mantém a pessoa estagnada. Ela nasce da vergonha, quando você não se acha digno ou adequado, independentemente do que faça. A culpa e a vergonha podem ser muito incapacitantes, porém não servem para avaliar quem realmente somos. Na verdade, são um padrão de pensamento que escolhemos e no qual ficamos presos. Então, você vê, é quase que uma coisa, um aprendizado, né? Parece que você aprende a ter culpa e vergonha, né? São uma reação, né? É um padrão que a gente escolhe e que a gente fica preso nesse padrão. Então, é disso que ela vai falando ao longo do capítulo. Você sempre pode escolher o que fazer com as informações que a vida lhe oferece. Certa vez, enquanto eu fazia uma palestra numa conferência, um homem com um ar respeitável de repente se levantou e saiu. Eu quase congelei no palco, sob o impacto de uma avalanche de autocrítica negativa. Não tenho competência, não mereço ter sido convidada para me apresentar nessa conferência, está acima da minha capacidade. Não, né? Já poderia pensar assim, que eu fiz, né? Alguns minutos depois, a porta do auditório se abriu, o tal homem voltou e sentou-se. Ele provavelmente havia saído para beber água ou ir ao banheiro, mas naquele momento eu já tinha posto minha cabeça debaixo da lâmina da guilhotina. E aí, galera, quantas vezes, não é? A gente já faz isso aqui, já vai... Ixi, meu Deus, a pessoa fez isso por causa daquilo, e não sei o que... Aí a pessoa volta e fala, uai, não quer acontecer alguma coisa? Não, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Eu, pelo menos, nossa, quantas vezes já não fiz isso? Meu Deus do céu, a cabeça fica cheia de pensamentos, né? Era isso, devia ser aquilo, devia ser isso. E é o que ela está dizendo aqui, está passando por essa situação do mesmo jeito. Ninguém nasce envergonhado. No entanto, para muita gente, a mensagem da vergonha chega cedo. Lindsay, minha neta mais velha, Lindsay, né? É nome em inglês. A minha neta mais velha, por exemplo, foi colocada em uma turma de crianças talentosas e superdotadas. Tá entre aspas, né? E ela menciona aqui: a mera noção desse rótulo me frustra. Afinal, todas as crianças são talentosas e superdotadas. São diamantes únicos. Essa é a visão dela, né? Então, crianças talentosas e superdotadas no ensino fundamental. Como às vezes tinha dificuldade para acompanhar o ritmo, a professora começou a chamá-la de tartaruguinha. Olha que beleza, né? Imagina, você tartaruguinha, a professora te chamando de tartaruguinha. Minha doce Lindsay levou a sério as palavras da professora. Ela se convenceu de que não tinha capacidade para ficar naquela turma, que não se encaixava naquele grupo, que não merecia estar lá. Tinha decidido mudar de turma, mas desistiu depois que conversei com ela sobre a importância de não deixar que a professora definisse. Anos mais tarde, deu a um artigo para a faculdade o título Quando a Tartaruga Vira Lebre. Né? A Lindsay escreveu um artigo com esse título, né? Quando a Tartaruga Vira Lebre. Ela se formou em Princeton entre as melhores da turma. Né? Princeton é uma faculdade super importante nos Estados Unidos. As mensagens da vergonha começaram a chegar cedo para mim também, lá pelos 3 anos de idade, quando fiquei vesga. Antes de fazer a cirurgia corretiva, minhas irmãs cantavam canções cruéis. Você é tão feia e pequena que nunca vai arranjar um marido. Que maravilha. Até minha mãe dizia, ainda bem que você é inteligente, porque bonita não é. A mãe dela falou isso para ela. Essas mensagens foram complicadas de receber e difíceis de desaprender. Mas, em última análise, o problema não foi o que a minha família me disse. O problema foi que eu acreditei. E continuei acreditando.
Esse é o problema, né? A gente acreditar naquelas mensagens que recebeu quando era pequeno e continuar carregando pra frente, sabe? Quando Marianne, Rob, né, que a gente fala nos Estados Unidos, Marianne, Rob e seus filhos viviam em La Jolla, eu costumava ir à casa deles toda segunda-feira preparar o jantar. Às vezes era comida americana, outras vezes húngara. Esse jantar era o ponto alto da minha semana, pois significava alimentar meus netos, me sentir parte integrante da vida deles. Numa noite eu estava na cozinha, com as panelas borbulhando e chiando no fogão, quando Marianne chegou do trabalho com seu lindo terno de seda azul. Então, a Edith é a avó, né, tá fazendo comida para toda a família, para os netos, e quem chegou foi a Marianne, a filha dela. Imediatamente, ela começou a organizar as tampas no armário, combinando cada tampa com a panela correta. Eu fiquei arrasada. Eu estava tentando ser útil, fazer minha família feliz, e lá estava ela me mostrando que eu fazia tudo errado, que não era bom o suficiente. Sabe aquela sensação de você estar fazendo as coisas e alguém vai lá e está corrigindo alguma coisa sua, sabe? É isso que ela está falando. Demorei um pouco para entender que a mensagem do meu trabalho não vinha de Marianne. Entender que a mensagem do meu fracasso não vinha de Marianne, mas de mim mesmo. Para contrabalancear minha convicção de que era problemática, eu buscava a perfeição, pois acreditava que assim conseguiria escapar da vergonha. Mas somos humanos e humanos são falíveis. Ser livre é aceitar o nosso eu imperfeito e renunciar à necessidade de perfeição. Liberdade, e já é uma definição que ela coloca, né? Ser livre é aceitar o nosso eu imperfeito e renunciar à necessidade de perfeição. E é interessante, né, gente? A gente sabe que ninguém é perfeito, mas é impressionante como a gente costuma, assim, né? Como a gente consegue se manter no mesmo lugar, consegue dizer pra gente mesmo que eu tenho que fazer direito, A gente não fala a gente fala ninguém perfeito e ao mesmo tempo continua mantendo os nossos hábitos, né? Continua assim, mas isso aqui eu vou fazer melhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. É uma obrigação, um chicote impressionante, né, cara? Então, essa é a primeira parte do capítulo, né? Ela tem mais 2 separações aqui, mais acho que 6 páginas, sim. E aí ela resume, né? Resume todas as informações aqui para ajudar a lidar com a prisão da culpa e da vergonha. Vamos lá. Em última instância, culpa e vergonha não vêm do exterior. Elas estão dentro de nós. Muitos dos meus pacientes procuram a terapia quando passam por um divórcio ou uma separação complicada. Estão sofrendo pela morte de um relacionamento e pelo desaparecimento de todas as esperanças, sonhos e expectativas que isso representava. Todavia, eles não costumam falar da dor, mas do sentimento de rejeição. Ele me rejeitou, ela me rejeitou. Contudo, a rejeição é apenas uma palavra que inventamos para expressar o sentimento de não conseguir o que se quer. Quem diz que todos devem nos amar? Qual Deus disse que devíamos ter o que queremos, quando queremos, como queremos e da maneira que queremos? Quem disse que ter tudo isso é garantia de alguma coisa? Ninguém rejeita você, a não ser você mesmo. É o título do capítulo, né? Então, o que ela está dizendo, muito disso é devido às nossas próprias expectativas, né? Muito disso, muito da culpa e vergonha é construída em cima de mensagens que a gente se dá e vai tentando justificar, né? Isso foi a rejeição, ou é um problema que eu tenho com a pessoa, que eu não cruzo, ou então eu tô abandonado, me sentindo abandonado. Então, infelizmente, aí a gente inventa muitas desculpas, né? Mas ninguém rejeita você, a não ser você mesmo. Portanto, escolha o significado das mensagens que recebe. Quando eu faço uma palestra, sou aplaudida de pé e abraçada por centenas de pessoas, sendo que algumas me cumprimentam com lágrimas nos olhos e dizem: "Você mudou a minha vida." Enquanto outras dizem: "Sua palestra foi muito boa, mas..."
posso escolher como responder a isso. Posso ficar inseguro e pensar: ai meu Deus, onde foi que eu errei? Ou posso reconhecer que a crítica tem mais relação com a pessoa que a faz do que comigo. Inclusive pode ter mais a ver com as expectativas dela em relação à palestra, ou com o fato de que ela se sente forte e inteligente por encontrar algo para criticar. Ou ainda, posso perguntar a mim mesma: será que existe algo útil aqui que pode ajudar meu crescimento e minha criatividade? Não importa se pretendo ou não incorporar o feedback, posso simplesmente responder obrigado por sua opinião e seguir em frente. Se a ideia é viver sem humilhações, não podemos deixar que as opiniões dos outros nos definam. E, acima de tudo, precisamos saber que nós escolhemos como falar com nós mesmos. Então, como ela diz, né? Esse efeito de vamos escolher como a gente fala conosco. Passe o dia escutando sua autoconversa. Preste atenção no que você está prestando atenção, pois é isso que você vai reforçar. Preste atenção no que você está prestando atenção. Então, perceber o que está passando, né? No que eu estou colocando minha atenção, no que eu estou pensando, pois eu estou pensando mais nisso, estou focando nisso. Sabe aqueles momentos que acho que você fica com raiva de alguém e aquela raiva fica, e aí ela começa a espalhar, pelo menos funciona muito assim para mim, começa a espalhar para outros assuntos que eu tenho raiva disso também, tenho raiva daquela pessoa também, nossa, tenho um monte de raiva, vai despertando tanta coisa, né? E aí é importante me pegar nesse momento, opa, eu tô com raiva e tô fazendo isso. Então, tô botando atenção nisso, mas veja só que legal eu posso perceber, eu não preciso esganar aquilo ali, porque eu posso sentir raiva, sabe? Eu posso reconhecer que eu tenho raiva, mas eu não preciso botar a minha atenção inteira nela, sabe? Fazer com que ela aumente. Então, a gente escolhe. A liberdade é uma escolha. Essas ideias influenciarão a maneira como se sente, e é isso o que determina seu comportamento, essas ideias que você está prestando atenção. Você não tem que viver de acordo com esses padrões e mensagens. Você não nasceu com vergonha. Seu verdadeiro eu já é lindo. Você nasceu com amor, alegria e paixão, e tem todas as condições para reescrever seu roteiro interno e recuperar a sua inocência. Você pode se tornar uma pessoa plena. Eu acho isso aqui de uma beleza impressionante, não é, gente? Olha só. Você não nasceu com vergonha. Você nasceu com amor, alegria e paixão e tem todas as condições para reescrever o seu roteiro interno e recuperar a sua inocência. Aquela inocência, sabe? Aquela inocência de você sentir, poxa, eu sou uma pessoa autêntica, eu sou quem eu sou. Essa que é a verdadeira inocência que acho que a gente tem que trazer da infância e esquece, sabe? Então, reescrever nosso roteiro interno tem muito a ver com... É a história que a gente vai até várias vezes em terapia, né? Qual a conversa que tem aqui dentro, quais são as crenças, quais são as coisas que eu fico pensando. Percebendo isso, tem como a gente fazer uma troca, tem como a gente reescrever. É possível, então... É o que ela está dizendo aqui. Ela oferece até algumas ferramentas aqui. Vai dar um exemplo aqui de uma paciente dela chamada Michelle, que ela tem um caso muito legal, né? Ela discorre bastante dele e a gente vai poder ver alguns exemplos dela. Essa já é a terceira parte, já, acho que. E já é a terceira parte aqui do capítulo de 3 e depois ela tem um resumo. Michelle sempre ouve a seguinte frase de quem acaba de conhecer: eu daria qualquer coisa para ser você. Alta, magra, linda, bem-sucedida profissionalmente, com uma energia suave e amorosa que atrai os outros. Ela era a imagem da perfeição, mas estava morta por dentro. Presenciei essa dinâmica devastadora várias vezes em meu consultório. Marido motivado, esposa ótima atriz, a melhor anfitriã. Ela é impecável, gentil e generosa com os outros, mas não cuida bem de si mesma. Ele também é ator, muito amoroso e romântico quando está em público,
Porém, na esfera privada, se torna pai ou patrão, ordenando o que ela deve ou não fazer, e como investir seu tempo e dinheiro. Para agradar, aplacando e se acomodando ao estilo dominador do marido, a mulher abdica de seu poder de adulta, deixando que ele tome todas as decisões. Mas depois ela se vinga, privando-se de comida, porque é a única coisa sobre a qual ela tem controle. Ela se desliga e minimiza a sensação de impotência, literalmente diminuindo de tamanho, ou seja, tornando seu corpo cada vez menor. Nos casos mais assustadores, mesmo quando ela quer voltar a comer, não consegue, pois o corpo passa a rejeitar os nutrientes. Então ela descreveu tudo, um monte de coisa da Michelle aqui, né? E o quanto que o marido se torna uma pessoa dominadora e ela vai se diminuindo, se tentando sumir para tentar lidar com isso. Michelle tinha um distúrbio alimentar muito sério quando começou a terapia. Não comigo, mas com um profissional magnífico da cidade dela. Não foi a anorexia que a levou a procurar ajuda. Foram os problemas em seu casamento. Seu marido era indiferente e rude, o que a fazia se sentir como uma criança assustada diante de um pai zangado. Racionalmente, ela sabia que era uma mulher de meia-idade forte e bem-sucedida, não uma criança impotente. Mas por dentro, Michelle tinha pavor de enfrentá-lo. Quando as explosões de raiva dele começaram a preocupar e assustar seus filhos, ela percebeu que precisava de novos recursos para lidar com aquilo. Aprender a se defender significava revelar sua enorme vergonha. Todo o sofrimento que ela tentava reprimir ao passar fome. Quando recomeçou a comer, um processo que sempre recomendo fazer sob supervisão médica ou num programa especializado ou ambulatorial, todos os traumas e sentimentos que Michelle estava tentando manter à distância ressurgiam como uma onda, toda vez que ela recomeçava a comer. Abuso sexual na infância, mãe indiferente e distante emocionalmente, pais que a puniram com espancamentos, ou pior, que a tornaram invisível, sem lhe dirigir a palavra, como se ela não estivesse presente. Era devastador sentir o terror e o sofrimento e reviver o passado, o que Michelle só conseguia fazer em pequenas doses. Sempre que se permitia sentir, depois passava fome. Daí se permitia sentir novamente e na sequência parava de comer mais uma vez. Então veja, né? Então sequência tentando enfrentar isso era tentando evitar comer, né? Se privar disso. E aí ia e voltava, E acho que é bem um processo disso na nossa vida, né, gente? Assim, vai e volta. Você entende uma coisa, você percebe uma coisa, aí volta a ter um comportamento difícil, complicado. Aí sente de novo, volta de novo, vai e volta, né? É assim, né? É muito disso que funciona. A terapia trouxe à tona um medo insuportável de ser abandonada. Aí diz a Michelle aqui: sempre me agarrei às pessoas que acho que se importam comigo, que prestam atenção em mim, me escutam, me aceitam como eu sou, disse Michelle. Quando era criança, eu me sentia segura com uma professora. Já mais velha, isso aconteceu com um professor e depois com minha terapeuta. Existe sempre uma pessoa a quem estou ligada de forma ansiosa. Como uma adulta com mais de 40 anos, sei que estou segura e que gostam de mim. Ainda assim, às vezes me sinto como aquela menina de 8 anos, aterrorizada com a possibilidade de deixar de ser amada, de fazer algo que levará as pessoas a deixarem de gostar de mim. Aí, quem fala agora é a Edith. Lembre-se que você é a única pessoa que você nunca perderá. Você pode procurar estímulos externos para se sentir valorizada ou aprender a se valorizar. Expliquei. 3 anos após começar a terapia, Michelle fez grandes progressos. Alimenta-se bem com alimentos e porções saudáveis e parou de se exercitar em excesso. Já consegue dizer ao marido quando suas críticas a magoam e tem aplicado técnicas de atenção plena para diminuir as reações físicas provocadas pelo medo.
Michelle continua se esforçando para se libertar da vergonha que carrega. Vergonha essa que se apresenta em 3 padrões de pensamento. A culpa é minha. Não mereço isso. E podia ser pior. E, né? Olha só. Esses são 3 padrões que ela usava para tentar... né? Que sempre acerta quando está com vergonha e culpa. Né? Elas são impressionadas. A culpa é minha. Não mereço isso. E podia ser pior. E aí lembrando que ela falou aqui mais cedo, né? Lembre-se que você é a única pessoa que você nunca perderá. Você pode procurar estímulos externos para se sentir valorizada ou aprender a se valorizar. Então, é nesse caminho que ela está tomando, aos poucos. Disse a Michelle aqui. Eu fico pensando por que não fiz as coisas de forma diferente. Sei que não tive culpa pelo que me aconteceu, mas uma parte de mim ainda tem dificuldade para acreditar nisso, disse ela em uma consulta. Se você quer assumir o controle de seu pensamento, analise primeiro o que está fazendo e depois decida: isso me fortalece ou me esgota? Antes de decidir, pergunte-se: isso é gentil e carinhoso? Então, né, assumir o controle do seu pensamento tem a ver com essa análise e decidir. Por isso que é uma decisão, né? A liberdade é uma escolha mesmo. E mesmo assim, é aos pouquinhos, acho que você vai... Ela está dando a instrução, né? Como é que é o caminho. Mas é aos pouquinhos, vai com calma. Né? A infância de Michelle acabou aos 8 anos, quando ela começou a sofrer abuso sexual e físico. Nessa idade, nossos lobos frontais estão começando a se desenvolver e o pensamento lógico começa a se formar. É quando começamos a querer entender as coisas, mas há certas coisas que não têm explicação. Muitas vezes criamos sentimentos de culpa para sentir que controlamos o que está completamente fora de nosso controle, o que não foi causado por nós, nem foi nossa escolha. É aqui que entra, né? A história de o que é que está sob meu controle? O que acontece comigo ou o que eu penso? Ou o que eu decido? O que eu penso sobre isso? Pare de tentar encontrar uma razão para o abuso e comece a praticar a gentileza. Escolha um caminho e siga nele. Essas são as principais frases que acho que a Edith fala aqui nesse capítulo, que é perfeito mesmo. Eu li e reli várias vezes. Pare de tentar encontrar uma razão para o abuso e comece a praticar a gentileza. Escolha um caminho e siga nele. Ah, gentileza, a Michelle falou, né? Comentou rindo baixinho. Ser gentil com os outros sempre foi natural para mim, mas ser gentil comigo mesmo é um desafio. Não sei por que acho que não mereço a bondade em minha vida. Não acredito realmente que eu mereça ser feliz. E Edith fala: você pode dizer, eu era assim, hoje não sou mais. E recuperar o controle sobre seu pensamento. Uma palavra é tudo que você precisa. Uma palavra é tudo que você precisa. Permissão. Diga, eu me permito ter prazer. Michelle começou a chorar. E Edith falou: querida, reconquiste sua força. É forte, né? Hoje eu não sou mais. Eu era assim, hoje eu não sou mais. E agora eu preciso recuperar o controle sobre o meu pensamento. Eu me permito. Isso é bonito. A permissão é uma das palavras que acho que mais me libertou, para ser sincero. Na verdade, foi uma palavra que muito busquei, né? Busquei muito nos outros, busquei muito em vários lugares. Mas é impressionante. É impressionante como é que ela é uma palavra que é difícil de a gente lembrar, de manter, de ficar, de acreditar nela. Mas é uma das palavras mais libertadoras que existe, quando a gente se dá e reconhece que a gente pode se dar isso. Mas Michelle minimizava os acontecimentos, dizendo para si mesma que tudo poderia ter sido muito pior. Ela se consolava ponderando que, embora fosse surrada com uma raquete, pelo menos os pais não apagavam o cigarro em seu braço. Muito forte, né, isso aqui. O quanto que a Michelle dizia assim: eu não mereço, né? Eu não mereço ser reconhecida, então é melhor eu
É como se quanto mais eu me diminuo, quanto mais eu me coloco para baixo, mais eu justifico o quanto que eu sou uma pessoa menor e mais justifico a minha culpa e minha vergonha. A Edith fala: falei para Michelle parar de se cobrar pelo que já passou e tornar seu discurso mais gentil. Perceba a maneira como você fala consigo mesma, a Edith falou. Reconheça que foi magoada, então escolha o que vai ignorar e o que vai reforçar. Você tem o hábito de minimizar sua dor e se diminuir. Mude de hábito. Liberte-se da vergonha e troque-a pela gentileza. E não se esqueça de rechear seu vocabulário com sim, eu sou, sim, eu posso, sim, eu vou fazer. Então, assumir poder, assumir teu poder, sabe? Certa vez, numa turnê de palestras do Meio Oeste, fui convidada para jantar com uma família adorável. A comida estava deliciosa e a conversa muito agradável, até eu elogiar a filha e levar um chute da mãe por baixo da mesa. Na hora da sobremesa e do café, a mãe sussurrou um pedido. Por favor, não faça muitos elogios. Não quero que ela se torne uma adulta convencida. Olha que coisa, né, gente? Ao tentar manter a modéstia como regra para nós e para os nossos filhos, corremos o risco de nos tornar menos do que realmente somos. O amor próprio é a única base para a plenitude, saúde e alegria. Portanto, apaixone-se por você mesmo. Amor próprio não é narcisismo. Quando começar a se curar, não descobrirá um novo eu, mas o seu verdadeiro eu, que estava lá desde sempre, lindo e cheio de amor e felicidade. Esse é o fim. No capítulo de agora tem um resumo, né? Mas veja que beleza, né? Assim, a história... Essa é uma história real, gente, né? A história da paciente, né? As duas histórias, né? Contou uma história da paciente dela e uma história própria. Do quanto que se diminuir acaba virando, né? Que é um sinal. A culpa e vergonha são sinais de nossa diminuição, né? Em algum tópico, em alguma coisa que a gente sente que não é suficiente. E mudar esse discurso interno é o que ela convida a fazer, né? E aí, relembrando, as estratégias para se liberar da culpa e da vergonha é o que conclui o capítulo. São duas ferramentas que ela falou ao longo aqui nessas páginas e que são muito úteis, né? São muito úteis caso você queira fazer alguma coisa sobre a culpa e a vergonha. Você conseguiu é o nome da ferramenta aqui, né? É o nome da estratégia. Você conseguiu. Se houver algo de que você rotineiramente se ressente ou critica em si mesmo, imagine-se pequenininho. Tão pequeno a ponto de engatinhar para dentro do seu corpo e dizer olá a cada um dos seus órgãos, a cada parte sua. Se você acha que tudo é culpa sua, então segure o seu coração com delicadeza, abrace essa parte magoada de você e troque por um eu amoroso. Diga a si mesmo: sim, eu errei, mas isso não me torna uma pessoa má. Meu ato não reflete a minha totalidade. Sou uma pessoa boa. Beleza, meu querido? Se o trauma ainda estiver vivo em meu corpo, se o trauma ainda estiver vivo em seu corpo, aceite-o, pois você sobreviveu a ele. Você ainda está aqui. Você conseguiu. Minha respiração ficou limitada desde que fraturei a coluna na guerra. Então eu gosto de dizer olá para minha respiração, para os meus pulmões. Descubra também os seus pontos vulneráveis e derrame todo o seu amor sobre eles. Então, você conseguiu, né? Você conseguiu. Você superou aquilo que você passou. E a segunda estratégia, você fortalece aquilo em que presta atenção. Passe um dia escutando sua autoconversa. Ela é cheia de eu devia, eu não devia, e sim, mas... Será que você diz a si mesmo, é minha culpa, ou não mereço isso, ou podia ter sido pior?
Se você diz alguma coisa dessas, então substitua essas mensagens de culpa ou vergonha por exercícios diários de uma conversa gentil e amorosa. Assim que acordar de manhã, vá até o espelho e olhe para si mesmo com olhos gentis e repita: sou suficiente, sou gentil, sou uma pessoa forte. Depois, beije as costas de suas mãos. Sorria para si mesmo no espelho. Repita: amo você. Isso aqui, algumas pessoas até diriam: nossa, que ridículo, né? Eu falar isso pra mim, fazer isso pra mim. Gente, é consigo mesmo. Isso aqui é o maior sinal de que a pessoa que você é importante pra você mesmo, sabe? Que você se reconhece, você se ama, né? E isso acho que é uma mudança capital mesmo, enquanto a gente vai tendo isso, né? Vai percebendo que a liberdade é uma escolha para nós mesmos, sabe? E a gente é como se tivesse uma mentezinha aqui dentro, né? Bom, todos nós estamos, né? Tem essa mente, só que uma mente é como se fosse uma mente que não é tudo que você é muito mais do que a sua mente, né? Mas conversar com a sua mente é uma atividade para você começar a entender o que se passa dentro dela, e aí você perceber que eu posso me ensinar, eu posso fazer coisas para mim que vão me ajudar a me sentir melhor, sabe? Então é isso, sabe? É isso que esse capítulo termina aqui, quer dizer, sabe? É isso que esse sentimento de fortalecer a si mesmo, de ter a decisão de mudar a sua atitude, mudar o que você quer, que você pensa sobre si mesmo, sabe? A culpa e a vergonha é como se fossem sinais para isso. Não são a definição, são emoções, né? Que aí a gente pode continuar levando em frente, tentando fazer com que a gente possa mudar se for necessário. Se eu preciso mudar, então vamos trabalhar para isso, aos pouquinhos, sabe? E esse capítulo sobre culpa e a vergonha, ela, para mim, é rapidíssimo, né? É um capítulo muito simples, muito pequeno de ler, mas ele é uma coisa muito importante, né? Muito poderosa, assim. Foi o primeiro capítulo que eu li, a primeira coisa que é um dos sentimentos que eu mais enfrentei, eu acho, no meu dia a dia, enfrento até hoje, e que dá uma lembrança pra gente do quanto que a gente pode ser muito mais quando você percebe que não é o único, né? Tem um livro escrito sobre isso, então você não é o único que sente isso, sabe? E fazer reconhecer que as emoções podem ser sinais. A gente pode ler esses sinais e construir uma vida nova, sabe? Aos poucos, não tem problema, é aos pouquinhos mesmo. É isso, gente. Na verdade, é isso que esse capítulo 5 que eu li aqui vai ficar disponível, eu espero, né? Vou descobrir o jeito de terminar o vídeo com poder postar isso aqui. Talvez eu poste no YouTube também. E eu também queria recomendar a entrevista da Edith Eger, né? Edith Eger, eu acho que é assim que fala, né, em inglês. Eu nunca sei. Ela faz uma entrevista pro Pedro Bial, né? Uma conversa com o Bial, um programa famoso para quem é do Brasil, né? Tem alguns amigos meus que eu vi aqui que são de fora. Obrigado pela força. Então, ela é, se eu não me engano, é polonesa, não é? Eu esqueci, ou austríaca, puxa vida. Ela não é americana, mas ela se naturalizou nos Estados Unidos depois. Então, a maior parte do material dela está em inglês. Então, essa conversa com o Bial, que faz acho que 2 ou 3 anos atrás, ele reflete muitas coisas em português. Ela, bom, enfim, subtítulos, né, as legendas ali, ele conversando com ela, e dá uma ideia do poder da história dela, sabe? Recomendo bastante ela, porque para mim ela tem sido um exemplo de pessoa que passou por uma situação e está construindo uma vida nova, construindo uma coisa diferente para poder, sabe, viver de outra forma, né? Então eu quero postar esse vídeo. Quando eu for postar esse vídeo aqui nos meus stories ou no YouTube, eu vou colocar também o link lá da entrevista com o Bial para todo mundo que quiser. Eu acho que não precisa de assinatura da Globo, a emissora original, mas
Não, tenho certeza, não precisa não, dei uma testada, eu dei uma olhada, então depois vocês podem curtir. Se essa live foi legal, se esse vídeo foi bacana, me avisa aí que eu posso fazer de outros capítulos. Tem vários outros capítulos nesse livro. Eu vou dar talvez alguns exemplos. Eu vou falar todos aqui, vamos ver aqui. Tem os capítulos sobre a prisão da vitimização, a prisão da negação, a prisão o que eu tenho lido agora, recentemente, medo paralisante, a prisão do medo paralisante. A prisão do ressentimento, isso aqui, quantas pessoas a gente não tem, né? A gente gostaria de se curar e ainda se sente assim, puxa, estou ressentido com isso. Tem a prisão da rigidez, a prisão da desesperança, a prisão de não perdoar. Todos esses são capítulos interessantes que a gente pode depois, eu posso vir aqui, se alguém quiser, dá uma olhada, né, nesses nomes, vai me perguntando, que aí a gente vai conversando, né? Vai conversando sobre qual que seria melhor. Tá certo, pessoal? Willi, bem-vindo aqui. Não, claro, vou dar um jeito de arranjar um jeito vou dar um jeito de arranjar um jeito, né? Que beleza. Vou fazer essa gravação lá e vou botar no meu Stories, no YouTube. Vamos ver se o pessoal também comenta mais, se tem mais interação, quem sabe, né? Então é isso, pessoal. Obrigado aqui, se você chegou até aqui ao final do vídeo, valeu. Espero que seja uma coisa útil. É a primeira vez que faço uma live aqui, acho que vou precisar fazer umas lives mais curtas, talvez para o pessoal poder ficar mais aqui e interagir mais tranquilo. Mas primeira vez que eu começo e para mim foi uma alegria, assim, já vou botar um pouquinho a cara do mundo, né? Espero que seja útil. Qualquer coisa a gente continua falando lá, né? No Instagram, principalmente no Instagram. E é isso, valeu. Obrigado, até a próxima, viu? A gente se vê por aí. Tchau, tchau.